Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, eu acompanho o máximo que eu posso aí dos youtubers, né? Personalidades ou não, jornalistas, né? Para obter informações, para criticar. E aqui eu não dou notícia, porque eu não sou jornalista, não tenho pretensão alguma em ser, até porque acho que esse ramo, que essa profissão acabou, né? Pela quantidade de gente ruim, mentirosa, que faz o jornalismo. E o Supremo Tribunal Federal, já falei isso aqui várias e várias vezes, revogou a lei de imprensa lá atrás, disse, qualquer um pode se comunicar. E o YouTube está aqui para quem queira se comunicar e mostre credibilidade aos seus inscritos, aos seus espectadores, né? Sempre brinco aqui, né? Tem espectador com S, é o cara que escuta qualquer coisa, e tem um espectador com X, né? No português, lá no dicionário, aquele cara que quer correr atrás de informação, tá procurando, tá pesquisando, né? Então aqui tem espaço para tudo. Tem telespectador com S, com X, e aqui não dou notícia, eu dou minha opinião, né? E nessa toada de estar sempre estudando Vasco, ouvindo personalidades e tal, ruins ou boas, me deparo com a resenha do Euriquinho 131, na qual ele diz que esconderam documento, esconderam um documento quando da venda do 777. Esse é o chamariz dele, né? Ele sempre fala assim, dá uma chamada e depois explica. E a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, né? Esconderam um documento importante quando da venda da 777. O argumento, ou melhor, esse documento que ele fala é a comprovação de que a 777, quem assinou o contrato, já seria controlada pela ACAP. Há um óbice contratual sobre isso. Quem assina o contrato tem que ser responsabilizado, tem que mandar no Vasco, e não outrem, né? Não ela sem liquidez ou em estado de insolvência, contratada por outra, poderia assinar um contrato, né? Que fosse a ACAP, mas a ACAP também tem problema, né? Porque a ACAP, a legislação americana, é uma seguradora, não pode ter controle de time de futebol, né? Esse é o problema. Quando a ACAP fala assim, eu não quero controlar time algum, é porque eles não podem, tem vedação legal sobre isso. A seguradora não pode controlar time de futebol. E aí, o Euriquinho, nessa resenha 131, que ele falou ontem, hoje, não importa, dizendo isso aí. Aí vamos lá, vamos destrinchar aqui, né? Euriquinhos da vida, né? Zé Colmeias da vida, são os caras que participaram ativamente da venda do Vasco de dentro para fora. Tem os de fora para dentro, atenção vascaínos, Mário Coelho, etc. Mas os de dentro para fora estavam lá, né? Como beneméritos, como grandes beneméritos, como gente que votou, né? Que induziu sócios votarem na venda do Vasco. E ontem eu tem um vídeo aqui do Fábio Acevedo dizendo que o Vasco é sustentável, que lá atrás ele falou que o Vasco tinha que ser vendido porque ia quebrar. Esses são os caras que trabalham com opiniões conflitantes do dia a dia, né? Um dia ele faz A, um dia ele fala A, no outro dia ele fala B. Mas voltando para cá, sem perder o foco, o Euriquinho não teve acesso a isso, Euriquinho? Não teve acesso a esse documento? Não teve acesso a gente da situação que tinha acesso, que tinha conhecimento que esse documento existia? Vocês não deveriam ter feito uma pesquisa maior sobre isso? É só dizer que a KPMG está errada, né? Porque o grande argumento de vocês é, não, a KPMG fez lá o estudo, o embasado e blá blá blá. E agora a grande parte aí do pessoal está dizendo que ela fez 90% do estudo online, né? Esse foi o estudo da KPMG, que está cobrando aí do Vasco milhões de dinheiro, né, por ter feito esse estudo. E aí, cadê a responsabilidade? Já falei isso aqui várias vezes. Cadê a responsabilização judicial da KPMG por isso? Pedrinho poderia fazer. Cadê a responsabilização judicial por esses caras que não colocaram lá esse documento? Alguém tinha que entregar à KPMG esse documento, ou então a própria KPMG tinha que ter conhecimento disso. E quando a KPMG vai fazer um estudo sobre quem pode comprar o Vasco, deveria pegar desde o início da Gênesis até o momento a situação dela. Idoneidade moral e financeira, né, que a gente chama de credibilidade, e planejamento esportivo não é o caso, porque
o estudo foi para ver se tinha poder de compra, se tinha credibilidade financeira e blá blá blá, e saiu, tudo legalzinho. KPMG soltou lá um estudo, né? Agora não estou me lembrando agora o valor que está cobrando na justiça, 25 milhões, acho que é isso aí, né? E claro, não vai cobrar de Salgado, não vai cobrar de ninguém, vai cobrar de quem? Da Vasco SAF, né? Piorando as ações do Vasco, 30%, que tem as Vasco SAF, que a gente não tem mais 30%, já falei isso algumas vezes aqui, tem execuções que já estão bloqueando ações do Vasco, que a gente não tem mais 30%, limpo, tem que pagar esses valores para ter 30%, ou então passa aí do Ryan, talvez passe de outros jogadores agora, por exemplo, Cocão, se for vendido, né? Tem assuntos aí que o Cocão está sendo comentado para o Vasco vender e tal, pode ser objeto também de penhora do passe dele. Então, voltando para cá, Euriquinho, resenha do Vasco 131, dizendo: Euriquinho, você não pode chegar e dizer que está fora, que não tem culpa disso, você, amarelo e roxo, né? E a própria oposição também, porque a oposição teve acesso ao contrato. Teve acesso ao contrato de situação e teve acesso ao contrato à oposição. Todo mundo teve acesso a isso aí. E a própria oposição deveria ter estudado lá atrás quem era a 777, porque foram feitas duas votações, lembra? Primeira, Vasco está quebrado, né? Fábio Azevedo, Vasco está falido, Vasco não se paga. Soltou um vídeo anteontem dizendo que Vasco se paga. Atenção vascaínos, né? Zé Colmeia, Dieguinho Rebolativo, e uma galera, Mário Coelho, Fábio Azevedo, já falei, todo esse pessoal aí, Wellington Campos. E aí, não, o Vasco tem que virar SAF. Virar SAF, a piscina está com rato, né? Tem lixo lá no São Januário. Outro dia aí eu tive acesso a vídeos do Dieguinho e daquele cara, como é que é o nome dele? Um bobão aí, que é vascaíno, foi até cancelado das redes, né? Pelo Thiago Leifert. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, né? Dizendo que o Vasco é um lixo, São Januário é um lixo, São Januário é isso, São Januário é aquilo, né? Mas voltando para cá, esses caras, com base nisso, olha, tem lixo lá em São Januário, a piscina está com rato, vamos vender, vamos ter que vender. Votação, conseguiram enganar os sócios e os sócios votaram para vender. Depois, peraí, vamos arrumar uma empresa boa para comprar, como se fosse verdade isso, porque quem comprou foi quem deu o aporte Ponte. O Salgado pegou 70 milhões da 777 para transformar em SAF para vender para ela. Que estudo foi esse? Né? Cadê? E aí, empresa fraudulenta, já quebrada, já controlada pela ACAP, né? Que tem processos por aí, inclusive de lavagem de dinheiro. Acabei de falar em vídeos meus aí, né? Então, vou fechar aqui o vídeo. Seguinte, não seria interessante agora fazer uma nova votação para que o Vasco não tenha mais dono? E outra coisa, querem contratar o Aleph Manga, né? Tem aí indícios nas mídias. O cara participou de fraudes em jogos de aposta, né? Participou, foi condenado por manipulações de resultados. E esse gringo aí, supostamente grego, se for verdade, cheio de picas jurídicas criminais no mundo. É esse que o Vasco quer entregar, porque agora é imediatismo, né? Não é aquele movimento de dentro para fora, vamos reestruturar o Vasco, não. Não tem reestruturação, já sempre falei aqui, né? É só uma estruturação das dívidas para que não haja penhora, que o Pedrinho tenha dinheiro, esperando alguém comprar o Vasco novamente para fazer o que quiser outra vez, e depois eles novamente vão se desdizer, falar que não tinham culpa, que foram enganados. Agora, a próxima empresa que vier, não pode ser o mesmo contrato, em hipótese alguma. Não sendo o mesmo contrato, sócio tem que falar novamente. Faz uma pesquisa aí, porra, né? O que o sócio quer? Tem que ser um novo contrato, não pode ser esse contrato como está aí. Renovar esse contrato cheio de pica, que o Vasco está brigando na Câmara de Arbitragem, não tem condições, né? Bom, vamos aguardar aí, né? É difícil, a gente não consegue ter notícias boas. Aí vem falar aqui de coisas ruins, mas tem que falar do Vasco, tem que falar da nossa paixão, o time que a gente já teve muitas glórias, né? E agora está passando por esse momento aí, que não acaba nunca, já são 23 anos de lamúrias, né? E não tem jeito. Mas siga o Vasco, e o Vascaíno é indelével. Se você no comentário, se inscreva no meu canal Vascaíno, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar no YouTube que você quer receber as notificações
de quando meus vídeos forem ao ar. Vasca Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.